dando prosseguimento à série de entrevistas dentro do encontro de blocos da USE, cujo tema central é o Centro Espírita e o Movimento de União, nosso contato agora é com Jefferson Bettarello. Né? Jefferson, o tema da sua exposição de hoje, as viagens espíritas de Allan Kardec e sua influência na unificação. Qual a razão da escolha desse tema? Então, na realidade, a USE propôs esse tema para nós, né? E nós, como participantes da USE, entendemos que nos referenciarmos à missão da USE, que é a unificação dos espíritas, né? E baseando isso na produção histórica do movimento espírita. E, no caso, as viagens de Kardec foram um grande evento na história do espiritismo, né? No início do espiritismo, e ali existem elementos que nos mostram como que foi esse primeiro momento da unificação dos espíritas, né? E é isso que a gente vai buscar explorar hoje. A partir do registro dessas viagens, que elementos estão ali que mostram para nós o que nós deveríamos estar fazendo hoje, se é que não estamos fazendo, né? E foi feito, né? O que foi feito e nós não fizemos, o que foi feito e nós já demos conta, para que haja a união e a expansão do espiritismo. E quais esses elementos você poderia enumerar para a gente? Simplesmente para a nossa compreensão. Sim. Inclusive o evento a gente bolou de uma forma, porque eu acredito que no movimento espírita a gente tem que quebrar com o modelo de ensino que a gente foi acostumado na escola, né? Na casa espírita, dependendo do nível, como é o caso hoje aqui de lideranças espíritas, a gente tem que trazer o quê? A gente tem que trazer um conteúdo para que haja uma discussão e a gente produza conhecimento em cima. Então, a minha proposta hoje foi trazer trechos do livro Viagem Espírita em 1862 e algumas referências feitas à viagem quando ela ocorreu na Revista Espírita, né, que é o jornal da época do espiritismo, né, uma grande obra, pouco lida por nós espíritas ainda, né? Pois não. E dali eu trarei elementos para que a gente, no final, produza uma discussão, o que tem ali nos registros, nas falas de Kardec, e que contribuíram para a união dos espíritas na época. Posso adiantar aqui, né, que nós estamos antes do evento e ninguém está nos ouvindo, claro, né, para responder a tua pergunta. Uhum. Então, por exemplo, Kardec, ele ao chegar nas cidades, ele viu que o movimento espírita estava crescendo e antes de ir, ele recebeu perguntas, questões, então ele foi responder esses anseios. Porque o movimento está tentando se organizar, os centros espíritas estão nascendo, os pequenos grupos, é uma época que há perseguição, então existem dúvidas das pessoas, os primeiros líderes espíritas que estão organizando os primeiros grupos em suas casas, muitas vezes, né, estão com dúvidas, porque eles estão sendo atacados, né? Então eles têm dúvida quanto à doutrina e como se portar também perante a sociedade com o impacto que o espiritismo está crescendo e ganhando vistas, né? Está sendo atacado nos púlpitos, nas igrejas, como sendo uma religião do mal, né? Então há que ter um posicionamento. E os grupos iniciais enfrentando isso pediram para Kardec, ele que era um grande sábio, o bom senso encarnado, né, e já tinha enfrentado muito esse ataque em Paris, começou a levar isso para Lyon, né, inicialmente, numa viagem em 1860. Nessa viagem a gente já percebe essa necessidade de colocar como se postar diante da sociedade como representantes do espiritismo, né? E nas viagens subsequentes também ele recebe dúvidas, desde como organizar estudos, o tamanho das casas espíritas, né, como deveria ser, ou seja, a organização do movimento. Então, a grande contribuição desses diálogos entre Kardec e as cidades que ele visitou são para organizar realmente as casas espíritas, se conversarem, serem unidas, para que o espiritismo consiga se difundir de uma maneira consistente, né? E mais ainda, um outro elemento muito importante que tem lá dá um padrão, né? Porque já começa desde o início a ter interpretações e distorções. Então ele vem, nesses encontros, reforçar, né? Olha, o entendimento da doutrina espírita é esse, o lema que nós perseguimos é fora da caridade não há salvação, os médiuns eles não podem achar que eles são infalíveis. Então ele vai dando uma série de posicionamentos, né, que ajudam essa organização e essa manutenção do eixo principal para o espiritismo. E são dúvidas que persistem até hoje, né, rigorosamente. Né? As pessoas têm uma dificuldade realmente de entender, né, os conceitos. Né? Perfeito. Até porque nós temos a nossa autonomia, né? Então nós, frutos de
várias encarnações, frutos do meio que nós nos encarnamos, né? Das visões de mundo que nós temos, nós vamos ter as nossas leituras. Então, é certo que cada um de nós tem uma leitura diferente do Espiritismo. Isso é certo, claro, né? Por causa do nosso contexto particular de cada um. Agora, há que ter algo em comum entre nós para que isso seja Espiritismo e não outra coisa, né? Uniformizar mesmo o discurso. Uniformizar o discurso, os posicionamentos diante das grandes questões, aquelas questões que são fundamentais, né? Existem questões que não são fundamentais para se dizer crente de uma doutrina ou de uma religião. Agora, há questões... Então, se uma pessoa foi espírita e disser que não acredita em reencarnação, isso não é impossível. Isso é um fundamento, né? Exatamente. Agora, existem outras questões, né? Se é mais científico, se é mais religioso, isso aí tem que conviver com essas coisas, porque um vai querer estudar mais, outro vai querer vivenciar mais, de uma maneira mais sentimental, né? Outro vai usar para resolver problemas da vida dele, crises existenciais. Depende do contexto de cada um, né? Interessante que, en passant, aí você falou em perseguição. Sim. Se observa, de certa forma, aspas, né, acrescente-se aí, e perseguição. Até por conta de entendimento, algumas correntes, orientações religiosas acabam batendo frontalmente com o movimento espírita, né? O que você tem a dizer sobre isso? Isso no contexto atual, você diz? Se observa isso algumas... Sim. O que a gente vê no campo da religiosidade em geral, de todas as religiões, é quando se ignora o que é a outra, quando não se tem o olhar para o outro, a abertura para o outro, fatalmente vai existir a distância, vai existir o mal entendimento, né? Então, um grande trabalho, por exemplo, que Chico Xavier fez, né, após a doutrina espírita chegar ao Brasil, o que foi? Chico Xavier, ele colocou muito mais essa noção de que nós somos cristãos, né, porque nós somos um país católico, nasceu católico, né? Então, Emmanuel, toda essa herança do que Chico Xavier trouxe para nós, de obras mediúnicas, contribuíram para esclarecer, porque até então a gente era tido como culto ao demônio, cultos satânicos, que adoram os mortos, né? Então foi se esclarecendo através de obras, através da postura também, né? E então quando a gente vai lançar o olhar sobre o outro, a gente descobre que a gente tem coisas em comum. A gente tem que focar no que é o comum, não o que é diferente, para que haja união entre as religiões. E é lógico, o diferente é o que as torna a religião A ou a B, porque se não tivesse essa diferença, todas seriam a religião A, não é? Perfeito. Então, inclusive a gente recebe muita gente dos centros espíritas hoje, pessoal que está sendo formado para padre, para conhecer. Então houve uma grande evolução nisso, que é realmente ir lá lançar um olhar sobre o outro e ver o que acontece lá no centro espírita. Enquanto você não faz isso, você desconhece o que acontece lá, você imagina o que acontece lá, não é? Da mesma forma, quem nunca foi num centro de Umbanda, imagina que a Umbanda tem um peso aí, alguma coisa, né? Historicamente, pelos ataques que sofreu. Imagina que é uma coisa, mas você nunca vai estar certo do que você está falando. Você imagina. E julgar algo pelo que você imagina não é algo bom, né? É meio complicado. É complicado. Né? Então a gente tem que ler. Quando surge uma nova religião, pega os textos, leia os textos fundamentais. Não é para mudar de religião, é para conhecer, para que haja o diálogo e o respeito. Porque todos nós estamos aqui para evoluir, né? E as múltiplas religiões existem para que cada um possa expressar da melhor maneira possível a sua religiosidade. Então, se a pessoa se sente mais confortável numa igreja católica, ela é o lugar dela. Se ela se sente confortável num centro espírita, é da mesma forma. Se a fé dela é em Deus, ela faz o bem, é isso que importa. Que é o que Kardec termina dizendo na época, né? Ele termina fazendo todo esse trabalho do que nós estamos comentando aqui, esclarecendo, olha, o Espiritismo. Então, às vezes nessas reuniões, ele até puxa os jornais dizendo: olha, disseram isso no jornal, e aí ele refuta na reunião, né? Ele fala, não é isso, o Espiritismo é isso, né? Para que a gente cresça, a gente acredite em Deus. Então ele vai refutando, e o movimento espírita, então, naquela época nascente, os grupos vão aprendendo como se posicionar diante dessas críticas e esclarecer. Kardec sempre esclareceu, ele sempre promoveu o diálogo, ele nunca deixou de responder críticas. Apenas ele não respondia às críticas destrutivas, aquelas que eram feitas sem fundamento
e sem querer ouvir o outro, porque você não vai falar para quem não quer te ouvir. Exatamente. Agora, quando um jornalista escrevia criticando e ele percebia que a pessoa tinha ido ler os livros e interpretou mal, ele entrava em contato esclarecendo: olha, senti sua boa vontade, você leu o livro, apenas vou te esclarecer. Essa parte você interpretou mal, e iniciou diálogos e amizades e foi promovendo o diálogo entre todos, né? Muito bem. Nossos agradecimentos a Jefferson Bettarello. A TV Web Luz, com grande satisfação, recebeu esse nosso irmão, e você que nos acompanhou até agora, até breve.